Olá, turminha, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Eu sou a professora Débora e vou acompanhar vocês na aula de matemática. Sejam bem-vindos ao TV Araxá Educa. E estou gostando de ver a participação de vocês em nossas aulas. Vamos lá! Vamos ver o que temos para a aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre dezena de milhar. Que nome é esse, professora? Calma aí que nós vamos chegar. Antes de chegarmos na dezena de milhar, nós temos que rever algumas coisas que já estamos carequinhas de saber, mas sempre é bom revermos. Sempre que temos que dar um passo à frente, nós temos que rever o que ficou atrás, tá bom? Só para garantirmos. O que nós temos aqui? Nós temos unidade, a representação da unidade, que é uma pecinha somente. Tranquilo até aqui. Nós temos aqui uma dezena, que tem 10 unidades, só que estão todas em uma barrinha, olha lá. Aqui nós temos 10 unidades. Ao invés de ficarmos com 10 pecinhas soltas, juntamos todas enfileiradas e tivemos uma barrinha que é uma dezena. Até aqui, ok também, já vimos isso. Aqui nós temos a representação de 100 unidades, ou 10 dezenas, ou então uma centena. Uma centena, que é a barrona de chocolate, lembram? É uma barra de chocolate gigante para nós nos deliciarmos. Dentro desta barra, nós temos 100 quadradinhos, ou então 10 barrinhas, que cada uma tem 10 unidades, ou melhor ainda falando, uma centena, certo? Esta é a representação do número 100. E nós vimos também que aqui nós temos uma unidade de milhar. É quando eu formo o número 1000. Quando eu formo o número 1000, eu tenho uma unidade de milhar representada no cubo. Esse cubo tem desde 1000 unidades, que são 1000 quadradinhos, tem as barrinhas, olha lá, vejam só as barrinhas aqui representadas, ó. Cada fileirinha dessa é uma barrinha. E essas barrinhas formaram as centenas, também estão aqui. Olha lá as barras das centenas, as barras de chocolate que estão uma atrás da outra, enfileiradas, formando o cubo. Nossa, que legal, né, gente? Viram como a matemática é organizada? Eu sempre falo isso. Matemática é muito organizada. E se nós formos passo a passo, nós não vamos achar ela difícil. Até aqui, tranquilo. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Partir do número 1, a representação do 1, até chegar no 1000. Tranquilos até aqui? Bom, fizemos a parte de recordação. Relembramos ali o básico do material dourado. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Vejam só o que nós vamos fazer sobre a dezena de milhar. Nós temos um probleminha aqui que vocês vão me ajudar a chegar na solução. Lucas é dono de uma fábrica de lápis e ele guarda os lápis dentro de caixas, que são como essas aqui. Cada caixa desta aqui tem 1000 peças. Uau! Tem 1000 lápis aqui dentro. Quer dizer que 1000 lápis, poxa, professora, é uma unidade de milhar. Então, 1000 lápis é a mesma coisa que uma unidade de milhar. Tranquilo, unidade de milhar, formei 1000, certo? Guardem esta caixa. Agora, vejam o que vai acontecer. Só nesta semana, o Lucas, lá na fábrica do Lucas, foram produzidas 10 caixas. Nossa, são muitos lápis. Vejam só a representação que eu trouxe primeiro no desenho para depois levarmos para a numeração. Aqui tem 1000, 1000, 1000, mais 1000, 1000. Até o momento eu tenho 5 caixas. Só que nesta semana foram produzidas 10 caixas, ainda faltam 5. Outra com 1000, mais uma caixa com 1000, e outra, e outra, e outra. Como que nós somamos isso? Como que nós representamos isso? Esse número aumentou. Lembram lá nas primeiras aulas de matemática, adição? Toda vez que
eu insiro, que acrescenta, que aumenta, o número aumentou, é adicionou, é sinal de adição. Nesse caso aqui, o número vai aumentar também. A adição, o número sempre aumenta. Subtração, o número sempre diminui. Vocês viram um tanto de caixas? São 10 caixas. Vamos contar de 1000 em 1000. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 e depois do 9000 só pode vir ele, 10.000. Acabamos de chegar na dezena de milhar. 999 e 9.999. Lembram do número 9? Para quem é fã de Power Rangers, Naruto, Dragon Ball Z, que acontece a transformação? Sempre que acontece, chegamos no número 9, acontece uma transformação. E essa transformação quer dizer que o próximo número vai modificar no todo, vai ficar redondinho, vai zerar não, vai terminar com 0, ok? Então vejam, tem 9, tem 9, tem 9, tem 9, é uma super transformação. Nós formamos então, depois do 9.999, a dezena de bilhar. Tudo isso daqui vai se transformar no número 10.000. É um número muito alto, né, gente? O número formado foi 10.000. Aumentamos mais uma casinha. Adicionamos, o número aumentou. Então, vejam. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, que é até onde estava o 9.999. E aí ocorreu a transformação que veio para, deixa eu riscar aqui, a casa da frente, transformando em 10.000. Quando uma casinha não cabe, só cabem 9 pessoas em cada casinha. Quando chega no limite, aí passa para a próxima casa, certinho? Formamos o número 10.000 e eu tenho aqui duas representações para vocês. No material dourado, para eu representar os 10.000, eu teria que ter 10 cubos de unidade de milhar. Não tem um material que representa a unidade de milhar em si. Igual tem um para unidade, um para dezena, um para centena e um para unidade de milhar, que é o cubo, representando 1000, certo? Agora, no ábaco, que é este famoso aqui, que eu tenho certeza que vocês já tiveram contato com ele em alguma aula de matemática ou já viram em seus livros, na próxima aula eu vou trazer ele, tá? O ábaco, ele é uma forma muito antiga de representarmos os numerais. Então, vejam só, aqui eu tenho a representação de 10.000. Professora, mas 10.000 é um número grande, só tem uma peça. Isso mesmo. Eu não tenho ninguém na casa da unidade, então não vou ter ninguém na unidade. Não tem ninguém na dezena, zeradinha. Não tem ninguém na centena, zeradinha. Não tem ninguém na unidade de milhar, só que eu tenho a representação de uma unidade na dezena de milhar. Uma unidade não. Tenho a representação de uma peça na dezena de milhar. Então aqui, uma pecinha só na dezena de milhar já está representando o número 10.000. Olha que interessante. Às vezes a gente acha que tem que colocar um monte de pecinha para formar, mas não. Lembram da aula de valor, ordem, posição? Se eu sei a posição, se eu sei a ordem, o valor eu vou ter em sequência. E aqui está o valor e a representação do número 10.000 no ábaco. Agora vejam, a mesma coisa eu vou fazer aqui na tabela do 4 valor de lugar. Vejam lá, somente o número, a casinha da dezena de milhar tem a representação do número 1. As demais têm o algarismo 0. Então eu tenho algarismo 1 na frente e zerado atrás, por quê? O que vale é a posição que eu estou colocando este número. Eu estou representando aqui 10.000 unidades, dezena de milhar, certinho? Vejam o que eu vou trazer agora. Nós descobrimos que 10 unidades de milhar, elas correspondem a uma dezena de milhar. Lembram do cubo? Lembram das 10 caixas de lápis que o Lucas produziu na fábrica dele? Foram 10 caixas de lápis. Cada caixa tinha 1000 lápis.
E cada caixa representava a unidade de milhar, o cubo do material dourado, certo? Ficou bem claro, não ficou? Então vamos dar mais um passo. Uma dezena de milhar são quantas unidades de milhar? Muito bem, 10. São 10 unidades de milhar. Ou então são quantas centenas? São 100 centenas. Uau! Ou então ainda, vamos falar de dezenas? São 1000 dezenas. Vão aparecer 1000 vezes as dezenas. Ou melhor ainda, estamos indo do maior para o menor. 10.000 unidades. Que legal, né? Olha o estudo, pegando do todo e vindo esmiuçando. Cheguei lá nas unidades, saí do maior que a dezena de milhar e fui chegando até nas unidades. Muito interessante, né? Vamos praticar um pouquinho? Vejam essa notícia que tem aqui da TV Araxá. O Diário TV Araxá trouxe uma reportagem sobre um jogo do ganso que aconteceu aqui em Araxá. Vamos ver quantos torcedores apareceram nesse jogo. Diário TV Araxá, o jornal feito para você. Torcida do Ganso lotou o estádio. No dia 10 de fevereiro de 2022, o estádio Fausto Alvim recebeu 12.123 torcedores do Ganso no jogo do Ganso. Aqui está aí a galera que torce para o Ganso, coloquei até o símbolo do time. 12.123, aqui está o valor. Vamos trabalhar com este valor. Vamos representar a quantia destes torcedores. 12.123. 12.123. Coloquei no quadro o valor de lugar, ficou bem claro ali quem é quem. Vamos ver. 3 unidades, 2 dezenas, 1 centena, 2 unidades de milhar e 1 dezena de milhar, que é a que nós estamos trabalhando hoje. É quando nós formamos a dezena de milhar, que é o 10.000, é de 10.000 para frente. Agora, olha lá no ábaco, como que nós vamos representar no ábaco? Unidade, 3. 1, 2, 3. Dezenas, 2. 1, 2. Centena, 1. Unidade de milhar, 2. 1, 2. E a dezena de milhar, só tenho 1. Aqui eu tenho a representação no quadro valor de lugar e no ábaco com as quantidades, certinho? Tem criança que prefere trabalhar só com o ábaco, tranquilo. Tem criança que prefere trabalhar com o quadro valor de lugar, tranquilo também. O importante é você mostrar o que você está conhecendo, aprendendo de valor, de posição e de ordem, tá? Dê a ordem e o valor do número abaixo. Vejam, eu tenho um número, que é o número dos torcedores, 12.123. Então, a primeira ordem, qual que é? 3 unidades. Vou abreviar, tá? 3 unidades. Quem está na segunda ordem? Que é a ordem... deixa eu colocar. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Quem está na ordem das dezenas, que é a segunda ordem? 2 dezenas. Quem está na ordem das centenas, que é a terceira ordem? 3 centenas. Ui, errei. 1 centena. Desculpa, gente. 1 centena. Unidade de milhar. Na quarta ordem, eu tenho 2 unidades de milhar. E na quinta ordem, que é a novidade de hoje, eu tenho a representação de 1 dezena de milhar. Aqui eu tenho a escrita por extenso, né? Toda vez que eu falo escrita por extenso, é quando você escreve o número, o numeral, com letras, não é com os números, os algarismos. Então, olha lá, 12.123. Isto é escrita por extenso. Eu tenho a representação numérica, por exemplo, do número 1. O algarismo 1. 1, escrita por extenso, 1. Isso é extenso, isso é representação do algarismo, certo? Vamos lá trabalhar com esta escrita deste numeral. Vejam, 35.000
231. Vamos representar primeiro no quadro de valor. 35.231. Temos aqui cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado e fica bem fácil para nós identificarmos as quantidades, certo? O valor, a posição desse numeral. Vejam aqui o que nós vamos colocar, a leitura e a escrita por extenso. Então, eu já li que é 35.231. Agora, olha a escrita por extenso. Lembra que eu falei que a escrita por extenso é sempre quando eu escrevo o nome do número usando letras? Então, ó, 35.231, certinho? Bora para mais um. Escrita por extenso do número que eu vou colocar aqui. Eu tenho agora 72.489. 489. Representei no quadro valor de lugar, onde é dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Aqui está a representação do número. Bateu o valor? Os valores? Bateram, né? 72.489. Só de lermos, nós conseguimos ir encaixando cada um na sua posição. Agora, eu quero ver se vocês estão ligadinhos no valor, na posição, na ordem destes algarismos dentro dos números. Lembram algarismo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dentro dos números, os algarismos têm uma posição, que logo em sequência vai ter seu valor. Então, vejam. Quanto vale o algarismo? 8 em cada um dos números. Algarismo 8 em cada um dos números. Eu tenho aqui o número 27.938. Quanto que vale esse 8? Ele está onde? Qual é a posição dele? Qual é a ordem dele? Ele está na primeira ordem. Lembram que as ordens sempre começam da direita para a esquerda? Começa daqui para cá. A primeira ordem é das unidades. Então, a representação do número 8 é simplesmente 8. 8 unidades. Não é 80, não é 800, não é 8.000, muito menos 80.000, tá? Vamos ver agora no próximo número. Nós temos 71.851. O número 8 está sendo representado aqui na casinha da centena. Ele representa 8 centenas. Então, o valor que ele está representando aqui é de 800. Olha a diferença. Aqui era somente 8. Aqui agora já representa 800. Viram a importância do local, da posição, da ordem do número? Vai corresponder totalmente ao valor dele. Vamos continuar vendo o número 8. Eu estou trabalhando só com 8 em diferentes números e diferentes posições. Cheguei aqui agora no número novo, 45.380. Onde está o número 8? Na casinha das dezenas. E aí, se ele está na casa das dezenas, ó, dezenas, representa de 10 em 10. Então, tem 8 vezes o número 10, 10 vezes o número 8. Então, eu tenho aqui a representação do 80 nessa localização que ele está. E o último exemplo de hoje, eu tenho 82.651. 82.651. Qual é o valor que esse número 8 está representando? Quanto vale esse 8 aqui? Aqui ele está valendo mais, né, gente? Se eu começo daqui, os valores são menores, vão aumentando, vão aumentando. Quanto mais próximo aqui eu estou, maior, mais alto é o valor. Aqui a representação é de 80.000, ó. Olha a diferença deste daqui para este daqui. Viram quantas coisas interessantes conseguimos trabalhar só com o quadro de valor de lugar? Viram a importância de sabermos ordem, posição e na sequência o valor? Tudo muda. O número mudou de lugar,
o valor com certeza vai mudar. Tranquilo? Essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. Um beijo, um abraço e um queijo, bons estudos para vocês!